Estudo bíblico Isaías 31. Deus, não o Egito, deve ser a defesa de Jerusalém. Versos 1 a 3. O desastre está aguardando aqueles que confiam na força humana mais do que em Deus. Os auxiliares, verso 3, eram certamente os egípcios, e os ajudados eram os judeus, que efetuaram uma aliança com eles contra a Assíria. Verso 1. Confiam em carros. Judá pensava que poderia ser libertado por cavalos e carros de combate. Capítulo 30, verso 2. Contraste entre os que confiam no auxílio dos egípcios com seus cavalos e carros de guerra e aqueles que confiam em Deus, o Senhor dos Exércitos. Verso 3 e Salmo 20, verso 7. Verso 2. Deus é o único que é verdadeiramente sábio. De maneira sarcástica, Isaías contrapôs-se aos insensatos conselheiros reais, que haviam aconselhado a dependência do Egito. E não retira suas palavras. As suas palavras são sempre fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, 6. Verso 3. As coisas de Deus são espirituais e as coisas dos homens são carnais. Auxiliador, o Egito. O ajudado, primeiro Israel, depois Judá. Verso 4. Como um leão que ruge sobre a sua presa, o Senhor considera Sião a sua possessão. A multidão de pastores são os egípcios que estão procurando proteger Judá dos assírios contra a vontade de Deus. O Senhor lutará contra Sião, contra os seus planos, trazendo assim a derrota aos egípcios, e ele usará os assírios para fazer isto. Verso 5. Todavia, não é o propósito de Deus deixar os assírios destruírem Jerusalém. Como as aves que voam, ele protegerá Jerusalém. A sua compaixão salvará Jerusalém desta vez. Verso 6. Convertei-vos. O profeta chama o rebelde Israel para arrepender-se à luz do gracioso tratamento que Deus lhe tem dispensado. Versos 4 e 5 e capítulo 30, versos 18 e 19. Verso 7. Naquele dia. Esta expressão se refere ao dia do Senhor. Capítulo 2, versos 20 e 21 e capítulo 2, verso 12. Quando ídolos, não deuses, de ouro e prata, serão rejeitados como produtos do pecado. A óbvia incapacidade dos ídolos para trazer livramento os torna totalmente inúteis. Verso 8. Aqui uma predição muito notável que diz que nenhum exército humano destroçará o inimigo, mas um golpe direto de Deus. Capítulo 37, versos 36 e 37, e 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Outras forças opressoras estrangeiras terão esse mesmo fim no futuro distante de Israel, durante os dias da angústia de Jacó, Jeremias 37. Os jovens homens assírios que sobraram foram de fato colocados para realizar trabalho forçado, numa indicação do cumprimento de que seus jovens serão derrotados. A maneira normal de tratar com nações subjugadas era exigir-lhes mão de obra gratuita. 1 Reis 9, 21. Verso 9. Cujo fogo está em Sião, fornalha em Jerusalém. Tanto num futuro próximo como num futuro distante, Jerusalém será o quartel-general do qual o Senhor enviará castigo para as nações estrangeiras. O próprio Deus é o fogo que está esperando por todos os inimigos que atacam Jerusalém.